rumo ao conhecimento da Covid-19, médicos e cientistas estão trabalhando de noite em busca de vacina e cura para o coronavírus. Para falar das pesquisas que estão acontecendo no Brasil, o Alesp Conecta de hoje recebe o médico Dr. Guilherme Rossini. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudar a compartilhar informação com vocês. Dr. Guilherme, o senhor trabalhava na cura do câncer, né? Na pesquisa de cura do câncer, e agora está trabalhando com a coronavírus. Por quê? Vocês mudaram as pesquisas de vocês automaticamente ou foi uma imposição aí para ajudar nesse momento de pandemia? Muito obrigado, né, por essa pergunta. Eu acho que só para deixar bem claro que o câncer ele é uma doença complexa e multifatorial. Não existe uma cura assim única, é um conjunto de coisas. Aí, né, mas eu compreendi, eu só precisava deixar claro. E o que aconteceu é o seguinte: a grande maioria das pesquisas pararam por questões de distanciamento social, né, e, e o isolamento que nós estamos passando. E então a grande maioria das pesquisas pararam. Por outro lado, as instituições de pesquisa elas voltaram os seus esforços para conseguir entender melhor o coronavírus, né, essa doença Covid-19. E o que acontece? Alguns laboratórios que não tinham experiência em trabalhar com vírus começaram a ir atrás disso, ou os laboratórios que faziam outros tipos de pesquisa, mas que conseguiam aplicar essa pesquisa ao coronavírus, muitas pessoas começaram a investigar nesse sentido. Aí o porquê disso? Um dos motivos eu disse, que é por causa de questões de preventivas, né? E o outro motivo é porque tem dinheiro direcionado para esse tipo de pesquisa, tanto do CNPq quanto da FAPESP e como diversos outros órgãos, eles estão investindo na pesquisa do entendimento da Covid-19. Lembrando aqui ao telespectador que o Dr. Guilherme é do Instituto Butantan. Então, vários centros de pesquisa aí voltaram as forças, né? Como o doutor acabou de explicar, para o combate ao coronavírus, em função de uma série de fatores aí, inclusive, que todo mundo quer a cura, né? E aí eu queria saber isso, qual que é a pesquisa que vocês estão fazendo, é mais para medicamentosa ou mais voltada, medicamentosa, e aí a gente fala da cura, né, do vírus, né, ou da vacina? No meu laboratório em específico, é, mandamos, né, editais, projetos para o CNPq, porém eles ainda estão em fase de aprovação, então não é ético eu compartilhar com vocês exatamente o que nós estamos fazendo. Porém, eu faço parte de um instituto, né, uma ONG, que nesse instituto a gente também fez um projeto que assim eu considero uma das coisas mais importantes, né? Que é o entendimento de como que essa doença se comporta. Então, um dos projetos que a gente montou é a construção de uma plataforma online para a gente conseguir monitorizar as pessoas que estão em risco. Porque, assim, é uma doença que poucas pessoas vão desenvolver a forma severa. E o que mais preocupa são essas pessoas que desenvolvem a forma severa. Então, a questão, né, da ciência para tomar medidas preventivas é quais pessoas vão desenvolver a forma severa, aonde essas pessoas estão e como nós podemos assistir melhor essas pessoas, né, e monitorar melhor essas pessoas, tanto do ponto de vista preventivo, quanto até se elas vierem infectar, como que elas evoluem, entendeu? Então, a gente pensou usando a tecnologia, né,
essa possibilidade de fazer essa plataforma e a gente fez um projeto e submeteu para um edital do CNPq. Ah, interessante você falar disso, doutor Guilherme, porque assim, a gente no começo da pandemia falava-se muito que o grupo de risco são pessoas de mais idade, mas nos últimos tempos a gente vê pessoas muito jovens falecendo da Covid, e muitas delas sem doenças pré-existentes. Então, na verdade, me parece que o que vocês estão pesquisando é também identificar por que essas pessoas foram acometidas de uma maneira tão grave, é isso? Também, também. Mas assim, existem alguns relatos, sim, alguns casos que não, assim, não tinham doenças prévias antes e eram pessoas mais jovens, porém, a grande maioria continua sendo pessoas acima, o fator de risco, né, são pessoas acima de 65 anos de idade. Além de 65 anos de idade, são pessoas que possuem comorbidades, e a maioria dos estudos mostram que é mais de uma comorbidade. Então, uma diabetes, uma pressão alta, um câncer ou alguma imunodepressão. É, E aí, o que que acontece com esses jovens? Muitos deles eram obesos, então estudos mostram que IMC acima de 40 e alguns outros estudos acima de 35 é, é, também é um fator de risco. E aí, olhando tudo isso, olhando tudo isso, a gente pensa assim: são pessoas que estão inflamadas, são pessoas que já não tinham hábitos muito saudáveis, são pessoas que já tinham uma condição que não conseguiu lidar direito com a infecção viral. Eu fico pensando, doutor, por exemplo, a pessoa, a gente sabe, né, e obviamente eu estou fazendo aqui uma análise de uma pessoa leiga, é claro. A gente sabe que o grande acometimento aí do coronavírus é no pulmão. E aí eu fico pensando, aquelas pessoas que fumam desesperadamente, ou que, por exemplo, não fumam, mas que tiveram, sei lá, uma pneumonia mal curada, elas também estão no grupo de risco sem necessariamente ter uma doença pré-existente. Então, ele se manifesta com assim, muitas das manifestações e principalmente de formas severas são formas pulmonares, né? Porém, não é um acometimento do pulmão em si. O principal mecanismo ele é de microvasculatura. Então é uma doença é, que dá microlesões. E aí, como no pulmão tem muito vaso, e, e isso também acaba, e por isso que acaba afetando também o pulmão. Também existem casos diretos, né, da partícula viral infectar pneumócitos. É, mas, assim, é como se fosse secundário, as lesões pulmonares como se fosse secundário a, a outro tipo de lesão causada pelo vírus, entendeu? Mas o É um vírus, ele dá conjunto, né? diversas manifestações. Oi? É um conjunto de fatores que levam à morte do paciente. Isso. E assim, não é só do pulmão, entendeu? Tem paciente que nem tem manifestações pulmonares. É algo, como é que eu posso dizer, que está todo mundo querendo entender. Tá todos os cientistas, todo mundo tentando entender. Já encontraram um receptor, já estão avançando no entendimento dessa doença, mas ainda não, como é que pode dizer, não está 100% elucidada. Aham. Inclusive, até falando sobre isso, a cantora Preta Gil teve Covid logo lá no começo e ela relata que ela, por exemplo, não teve falta de ar, ela não teve comprometimento do pulmão, aparentemente, né? Não teve febre também, se eu não me engano. Então, quer dizer, ela teve, não foi obviamente que a ponto dela precisar de ser entubada e tal, mas tem aí, digamos assim, variáveis, né, da forma com que o vírus se manifesta aí nas pessoas, me parece, né?
assim, esse é o grande desafio, né, da Covid-19. Acho que são duas características do vírus, né, desse SARS-CoV-2, que uma delas é inespecificidade dos sintomas, não são sintomas específicos, é um quadro clínico de uma virose, um quadro clínico de uma síndrome gripal. E o outro, né, variável importante é que pessoas assintomáticas também podem estar transmitindo. Então, pela inespecificidade dos sintomas e por pessoas assintomáticas também transmitirem, torna muito difícil da identificação, né, exata dos casos e de medidas preventivas 100% eficazes, porque pessoas que não estão sentindo nada podem estar transmitindo. Uhum. Doutor, o senhor falou, então, a gente está no andamento de várias pesquisas aí. Uma dos assuntos que foi bastante discutido aí no começo foi a cloroquina e hidrocloroquina. A gente sabe também que tem outros medicamentos aí que estão sendo analisados. O Ministério da Ciência e Tecnologia falou que tem alguma coisa aí que eles estão pesquisando e que não iam falar sobre o medicamento. Eu queria saber sobre essa questão. Se o senhor tem conhecimento de outras substâncias que estão sendo analisadas, e eu queria saber especificamente sobre esse assunto, se por exemplo, nesse caso, divulgar o nome da substância é uma coisa que pode prejudicar vocês de alguma forma, porque as pessoas acabam É, ansiosas, né? aham, sim, eu gostei muito de você ter feito essa pergunta, de você ter trazido, né, esse tema à tona, porque vamos pensar assim, né, quando a gente está frente a uma doença, qualquer doença, como agora a Covid-19, existem medidas que a gente chama medidas farmacológicas e alopáticas, que são esses medicamentos que estão sendo estudados, tem vários pelo mundo inteiro, e enfim. E existem medidas não farmacológicas. Como é algo que está ainda em estudos, principalmente as medidas farmacológicas, no meu ponto de vista, eu acredito que muitos outros médicos e cientistas compartilham disso comigo, é importante deixar esse assunto de qual o remédio que é bom, o remédio pode ser bom, não pode ser bom, dentro da academia. Por quê? Essa informação, eu sei que é muito nobre, assim, é algo para ser discutido, mas esse tipo de informação de decisão de qual remédio você entrar, qual remédio você não dá, é muito da arte médica. Por quê? Você decide aquilo no dia a dia, na beira do leito com o paciente, no consultório médico, conversando com o paciente, vendo diversas variáveis que a equipe médica que está ali assistindo o paciente vai escolher qual medicação tem potencial ali de ajudar ou não. No entanto, eu acredito que é assim, válido trazer para debate público e trazer para imprensa, etc., as medidas não farmacológicas, porque são medidas de prevenção e que todo mundo pode fazer em casa, enfim, quando sai na rua, são medidas que as pessoas podem tomar cuidado, entendeu? Agora, os medicamentos, no meu ponto de vista, acaba gerando isso mesmo que você questionou, uma maior ansiedade, às vezes uma falsa esperança, às vezes um desespero, entendeu? Uma incerteza, gera mais dúvida e mais confusão se a gente conversar e falar sobre os medicamentos. Não que não se, que não deva, né, que tem que ficar ao meio científico isso. Eu acho que para as pessoas que se interessam, etc., vale a pena, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito quando for discutida, tem que deixar muito claro que ainda está no campo das ideias e não é. Na medicina, 2 mais 2 não é igual a 4, entendeu? Então, muitas variáveis que fazem o médico escolher qual medicamento ele vai utilizar para assistir o seu paciente.
Doutor Guilherme, eu peço licença para o senhor para a gente fazer um rápido intervalo e o Alesp Conecta volta já. Estamos de volta com a Alesp Conecta. Hoje eu recebo o Dr. Guilherme Rossini, que é médico e pesquisador. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a hidrocloroquina e esses medicamentos, hidroxicloroquina, e esses medicamentos que a gente, que estão sendo debatidos aí para o uso do coronavírus. E aí o doutor estava explicando o quanto divulgar também essas substâncias pode aí interferir, porque isso é uma decisão médico-paciente, né? Então, doutor, a gente sabe que o coronavírus ele circula na humanidade aí desde a década de 1960, né? E variações, né, do Covid, da Covid. E a Covid-19, por isso que é chamado de novo coronavírus, porque a partir de dezembro de 2019 houve essa variação. Eu queria saber se vocês levam em consideração esses outros fatores biológicos, por exemplo, dos outros coronavírus que já circularam aí entre nós. Assim, para o entendimento, né, como é que a gente leva assim em consideração, porque o vírus ele é um pedaço de DNA, se for um vírus DNA, ou de RNA, se for de RNA, e a gente leva em consideração para entender, né, qual que é a origem dele. Daí vai até os nomes e a nomenclatura. E esse vírus em específico é um dos 7 subtipos de coronavírus que existem, que tem potencial de infectar humanos, e, além de tudo, ele é capaz de provocar essa síndrome de angústia respiratória severa, né, que é a SARS. Por isso que o nome desse vírus novo é SARS-CoV-2, né, porque até tem o 1. E Sim. aí, assim, assim, é, ele veio, ele veio de ele sofreu uma mutação. Assim, animais, nós toda hora estamos em contato com diversos vírus e bactérias e outros micro-organismos. Esse daí em específico, ele veio de um mercado de animais, de comer animais, na região de Wuhan, na China. Então ele sofreu uma mutação, que ele estava lá, eu acredito, morcego e tem outros bichos também que tem, e ficou capaz de infectar o ser humano. É importante até tocar nesse assunto, doutor, porque muita gente afirma que foi um vírus criado em laboratório, né? E a gente vê aí, até pela sua resposta, que não, né? O que o senhor pensa sobre a esse respeito? Assim, criou-se, né, essa hipótese aí, o meu ponto de vista até uma teoria conspiratória, mas assim, no meu ponto de vista é sem fundamento. As evidências mostram ao contrário, de que realmente ele veio através do consumo de carnes de animais, né? E é assim, e eu queria até aproveitar esse assunto, porque assim, se a gente pensar a longo prazo, a humanidade, né, toda essa globalização, nós estamos, e tem um monte de documentário em Netflix que falam disso, né? E talvez a diminuição do consumo, né, de carne de caça, de outras, né, carnes, diminui a chance de novas mutações e novos vírus e novos surtos surgirem, entendeu? Então, até como medida preventiva, né? Eu acho que é improvável que seja uma arma biológica. É todas as evidências, inclusive uma publicação da Nature, mostra que realmente ele veio de uma seleção natural e veio de animais. Uhum. Doutor,
Eu li, eu venho lendo, né? Procuro fontes confiáveis para me abastecer de informação sobre isso. Leio muito a revista da USP, algumas coisas de Harvard, de Oxford, pesquisas a esse respeito, além de fontes confiáveis mesmo, o próprio Ministério da Saúde. E aí eu vi em algumas dessas leituras aí que o vírus, a variação genética do vírus que circulou na China é uma e a que circulou na Europa é outra. E que a que está no Brasil está muito mais próxima da que circulou na Europa do que da China. Como que o senhor vê essa questão? Vocês, dentro do meio científico, debatem sobre isso? Como é que é? Isso daí é uma evidência do quê? De que a ciência, ele é um movimento. Ele, como é que eu posso dizer? Não é estático, igual. Foi publicado uma variação, ó, decodificamos o vírus e tá aqui o mapa genético. Só que ele tá toda hora replicando, ele pode sofrer mutações. E isso daí mostra cada vez mais como que nós temos que olhar, nós cientistas, médicos e todos os profissionais da saúde, nós temos que olhar para isso como algo dinâmico. O que a gente está vendo agora, pode ser que lá na frente mude, entendeu? E sim, eu acho que é bem por aí mesmo. Ele muda. Uhum. Uma questão que vem sendo debatida aí e levantada é a questão da reinfecção do paciente por coronavírus. Em alguns países teve esse registro, mas não foram muitos, né, de reinfecção, mas há essa preocupação. Até eu vi um estudo de Harvard deles falando que eles têm a preocupação, que eles falam que provavelmente o vírus pode se manter aí no organismo por 2 anos, e se mantendo no organismo, a gente não sabe aí da imunidade aí desse organismo, como é que vai ficar. Aí a minha pergunta vocês têm conversado aí também no meio científico com relação a essa questão da reinfecção do paciente, dessa possibilidade de reinfecção do paciente? E aí seria uma segunda onda do vírus, ou não é possível isso? Como é que funciona? Tem alguns estudos que mostraram que mesmo pessoas que já tiveram sintomas, tiveram a doença, confirmaram a doença, depois de um tempo eles vão lá e testam e ainda eles encontram vírus. Porém, isso ainda é diferente de uma reinfecção, de ele ter novamente os sintomas. O que eles encontram isso, mas não necessariamente significa que aquela pessoa tá doente, entendeu? Ele tá com a partícula viral lá, mas não necessariamente significa que ela tá doente. O último boletim da OMS, eles falam que ainda não existe evidência sólida para dizer que não existe reinfecção, porém, é uma tendência, a conclusão chegar, não está nada certo, de que não existe uma reinfecção. Que isso não vai se sustentar, que pessoa que já pegou pode pegar de novo. Assim, a tendência é que quem pegou não vai pegar mais, mas ainda não se sustenta cientificamente. Ainda as instituições não falaram, olha, quem pegou pode ficar tranquilo que não pega mais, mesmo porque eles ainda encontraram, depois de um certo tempo, partículas virais. Mas essas partículas virais que foram encontradas não necessariamente estão desencadeando a doença Covid-19. Uhum. E também não necessariamente gera os mesmos sintomas, no caso também, né? Isso, e também não dá para afirmar que aquela pessoa está transmitindo, entendeu? Porque pode ser Uhum. partículas pequenas, entendeu? Mas o fato de que, mesmo depois que ter melhorado, eles encontraram partículas. Doutor, a gente teve a notícia aí umas 3 semanas mais ou menos sobre o uso do plasma do sangue das pessoas curadas, que aí tem muito a ver com essa questão aí que a gente está falando agora. Então, no caso, eles usariam o plasma do sangue das pessoas curadas para pessoas que estão num estado um pouco mais grave
para tentar evitar que a pessoa chegue à morte, né? E criar anticorpos nessas pessoas. E aí esse sistema foi usado quando teve a epidemia do Ebola. Me parece que é um sistema muito seguro para os médicos, mas a gente que é leigo ainda fica meio perdido. Como é que funciona isso? E de fato é 100% seguro para o paciente que está ali em contato com esse plasma? Olha, assim, nada, né, na medicina é 100% seguro, mas assim, isso daí, essa técnica e essa estratégia é algo bem antigo, que se já usou outras vezes e é super válido, mas, mais uma vez, Uhum. é uma medida, é, de uma conduta, vamos dizer, uma indicação médica que seria ali, né? Então, para o colega decidir isso, é na beira do leito, que ele vai pensar na possibilidade e, assim, no meu ponto de vista, é válido, principalmente como forma de estudo, você assistindo o paciente, é válido, entendeu? Doutor, desde o início da pandemia, a gente ouve falar no mundo inteiro sobre a questão da testagem, que é uma questão extremamente delicada aí, porque, obviamente, que a gente fica com subnotificação dos casos reais no mundo. Hoje a gente está em torno de 3 milhões e 500 mil infectados no mundo, passamos da marca de 264 mil mortos, e a gente sabe que tanto pessoas que morreram de causas ali similares às que ocasionaram quem tem confirmação do coronavírus, quanto infectados, podem ter, esse número pode ser muito, muito maior. E aí eu queria saber sobre isso, sobre essa questão dessa testagem, o quanto ela contribui para essas pesquisas, o quanto ela faz diferença para vocês aí, e não só para enxergar o que está acontecendo na pandemia, mas também para identificar esses grupos que o senhor falou aí para a pesquisa de vocês, né? É um tema, assim, muito debatido, esse tema da testagem, e não existe, a verdade é que não existe um consenso. Essa pandemia, ela desafia não só a ciência, mas desafia todos os níveis de instituições e também os gestores públicos, né, gestores de saúde. Então, não tem uma fórmula correta. Tem países e gestores de certos países que optaram por fazer testagem em massa, mesmo em pessoas assintomáticas, e testar em massa. Tem países que optaram por não, tem cidades que tomaram uma conduta, tem cidades que não. É, e aí, assim, é uma decisão do gestor, e não tem uma dizer é errado ou não. Se o gestor decidir testar em massa, ele vai ser criticado e também vai ser elogiado. Se ele decidir não testar, ele também vai ser criticado e elogiado. O fato é, assim, a grande maioria dos países que fizeram esse estudo de testar em massa tem uma vantagem que você é mais próximo da realidade, você não está conseguindo acessar exatamente o comportamento do vírus, mas você consegue chegar mais próximo da realidade, do como que o vírus está se comportando. Você, ao mesmo tempo, tem indicadores e índices também mais próximos do real, principalmente o índice de letalidade do vírus, que ele é baixíssimo, principalmente em lugares que se testaram em massa, mostra que é baixíssimo o índice de letalidade dele. Então, do comportamento da doença, né, para onde que ela está indo, e do índice de letalidade. Esses, assim, são os principais vantagens de você fazer esse teste em massa. Ao mesmo tempo, quando você faz isso, você consegue fazer medidas não farmacológicas, mas direcionadas. Então, por exemplo, se você vai indicar um lockdown para determinada microárea, para determinada região, você tem evidências sólidas de que está tendo um surto na região para você justificar medidas assim, comportamentais e radicais, né, que afetam diretamente na vida econômica e social de populações e comunidades.
Doutora, a gente está caminhando para o final do nosso papo, infelizmente, porque realmente tem muita coisa para a gente saber ainda. Mas eu queria a sua opinião. O senhor acha que o coronavírus vai mudar a humanidade de alguma maneira, seja da relação médico-paciente, seja do comportamento social das pessoas? O senhor acha que a gente vai sofrer, o pós-pandemia vai ter um impacto de tudo que a gente está vivendo? Vai, assim, eu tenho certeza disso. Não, assim, não, o principal vai ser um antes e um depois, né? A humanidade vai ser um antes e um depois dessa pandemia. Ainda mais nós brasileiros que temos o hábito, né, de beijar, abraçar, apertar, vai mudar isso daí, a gente vai ter que ser mais consciente. A questão econômica no mundo, que já estava delicada, o vírus foi um catalisador para essas mudanças econômicas. Então, assim, do meu ponto de vista, vai ser um antes e um depois dessa pandemia. Não acredito que as coisas vão voltar ao normal como sempre foram. Nós teremos que ser resilientes como seres humanos, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir se adaptar tranquilamente. Doutor Guilherme, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua ajuda aqui conosco de esclarecer, de se dispor a esclarecer todas essas questões e espero que a gente possa se encontrar em breve. Um abraço virtual para o senhor e para a sua família e se cuide também. Muito obrigado para você também e para todos os telespectadores. Esse foi o Alesp Conecta de hoje com o Dr. Guilherme Rossini, médico e pesquisador. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, ainda que virtualmente, e até o próximo programa. Fica de olho na programação da Rede Alesp. Até lá!